Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Quando é necessário ser ousado, então seja ousado. Como Zhaofeng poderia ser acusado de todos esses problemas logo que saiu? Nessa situação, qualquer explicação seria inútil. Era preciso estabelecer dominância perante a multidão. E Zhaofeng conseguiu isso com uma atitude arrogante e superior. Os outros não tinham como rebater. O mais forte veio em primeiro. Zhaofeng conquistou esse título e tinha o direito de falar assim. Os vitoriosos escrevem a história, quem já ouviu falar dos derrotados escrevendo? A mestre do clã e os anciões trocaram olhares, eles não esperavam que ele ainda fosse tão arrogante em público. Mas, lembrando que esse jovem havia ficado em primeiro no teste que treinava a palma do vento relâmpago, suas ações não eram tão incomuns. Zhaofeng, como ousa ser tão arrogante? O ancião Xue e o mestre Haiyan estavam com expressões sombrias, e suas auras varreram o ar. Eles só precisavam de um pensamento para matar esse discípulo. Mas não ousaram. Primeiro, porque Zhaofeng era o primeiro colocado no teste. Segundo, porque por trás dele estava o primeiro ancião. Eles liberaram suas auras para tentar diminuir a arrogância de Zhaofeng. Mas o resultado os decepcionou. O cabelo azul de Zhaofeng balançou ao vento, e seu olho permaneceu afiado e imóvel. Durante o teste, Zhaofeng já havia resistido a auras do reino do espírito verdadeiro várias vezes. O monstro da montanha, que matou 4 monstros de metal negro com um único pensamento, tinha uma aura muito mais forte do que esses dois anciões. Dentro do olho esquerdo de Zhaofeng, a luz azul girou, enviando o poder de sua linhagem sanguínea por todo o corpo para resistir à pressão. Não só Zhaofeng não foi afetado, mas o gato ladrão ainda riu com desdém do mestre Haiyan e do ancião Xue. Esse gato não é simples. Seria o gato que enganou Beimoi. Os olhos do mestre Haiyan brilharam. Estando no reino do espírito verdadeiro, como ele não perceberia que a inteligência do gato era algo que uma besta normal não poderia igualar? Além disso, o gato podia ignorar a pressão de existências do reino do espírito verdadeiro, o que significava que ele tinha alta aptidão ou um sangue poderoso. Por exemplo, bestas lendárias como dragões e rocas podiam pressionar bestas normais, mesmo com cultivo inferior. Pensando nisso, os olhos do mestre Haiyan ficaram ávidos. Todos, acalmem-se. Zhaofeng é, afinal, o vencedor deste teste. O clã dará uma resposta satisfatória. A voz fria da mestre do clã estava cheia de autoridade. Os anciões concordaram. O mais importante agora era ver quantas recompensas Zhaofeng havia recebido. Afinal, ele havia ficado 10 dias a mais no teste do que Beimoi, que quebrou o recorde de 1000 anos. Os discípulos que pediam punição, Quan Shen, Beimoi e outros, ficaram em silêncio. Não importava o que dissessem, Zhaofeng ainda era o primeiro colocado. A mestre do clã estava levando Zhaofeng para a divisão central. Parecia que o que Zhaofeng fez no teste provavelmente seria ignorado pelos altos escalões do clã. Quan Shen, Lu Agao e outros tinham expressões de revolta. Foi então que uma aura poderosa do reino do espírito verdadeiro surgiu. Jovem Zhaofeng, não seja arrogante. Todo o país tem suas leis, e nosso clã não é diferente. Com este ancião aqui, não importa quão grande seja sua contribuição, você ainda será punido. Uma voz trovejante de um velho ecoou, fazendo os anciões pararem. Antes que as palavras terminassem, um homem idoso vestindo uma túnica verde e segurando um cajado apareceu no ar. Ancião das leis! Vários discípulos exclamaram e se curvaram em respeito. O ancião das leis ocupava uma posição única no clã. Ele tinha autoridade para punir e executar as leis do clã. Mesmo se a mestre do clã violasse as regras, o ancião das leis tinha o direito de questioná-la. Além disso, ele possuía uma arma espiritual, o que lhe dava força superior a outros anciões normais. Ótimo! Meu mestre está aqui agora. Nem a mestre do clã pode impedi-lo. Extrema alegria apareceu no rosto de Lu Agao. Quan Shen e outros olharam para Zhaofeng com satisfação maliciosa. Vendo o ancião das leis, preocupação apareceu nos olhos da mestre do clã. Se ele quisesse punir Zhaofeng, nem ela poderia impedir. Seus olhos se voltaram para o primeiro ancião com um olhar de súplica. Isso não era apenas porque o primeiro ancião era o mestre de Zhaofeng, mas também por causa de sua autoridade. Ancião das leis, por que não desse testemunho a maior pontuação já registrada no teste do Palácio do Cristal Flutuante? A voz do primeiro ancião era calma, mas soava como um convite e uma ordem ao mesmo tempo. Nesse momento, os outros anciões ficaram em silêncio. Tudo bem, eu vou. O ancião das leis estava claramente cauteloso com o primeiro ancião. O título primeiro significava que ele era o líder de todos os anciões. O ancião Xue e o mestre Haiyan trocaram olhares e suspiraram internamente. O primeiro ancião decidiu proteger esse discípulo. Originalmente, o ancião das leis queria punir Zhaofeng imediatamente. Mas, mesmo sendo o ancião das leis,
ele tinha que respeitar o primeiro ancião. Zhaofeng observou a cena e sentiu-se sortudo por ter escolhido ser discípulo do primeiro ancião, mesmo que apenas como um discípulo externo. O primeiro ancião não aceitava muitos discípulos, mas uma vez que os aceitava, ele os protegia até o fim. Ele inicialmente relutou em aceitar Zhaofeng porque seu último discípulo que treinou a palma do vento relâmpago morreu por causa dele. O primeiro ancião podia parecer frio e distante, mas depois de ganhar seu reconhecimento, ele protegia seus discípulos com tudo. O primeiro ancião liderou o caminho, entrando na divisão central à frente até da mestre do clã. Ela e o ancião das leis o seguiram de perto. Os outros anciões trocaram olhares, como se ponderassem o que o primeiro ancião estava pensando. O primeiro ancião agora estava dominando completamente a situação. A expressão do ancião das leis ficou mais solene. Este é o primeiro ancião, meu mestre. Dominante e poderoso. O coração de Zhaofeng estava cheio de admiração. Toda a atmosfera havia mudado por causa do primeiro ancião. Ele podia sentir que os outros anciões nem ousavam respirar fundo. Finalmente, Zhaofeng percebeu que a posição do primeiro ancião no clã era maior do que ele imaginava. Na superfície, parecia que a mestre do clã tinha maior autoridade. Mas, na verdade, não era ela. Quando o primeiro ancião caminhava à frente, ninguém o questionava. Pelo contrário, todos ficaram cautelosos. Irmão Zhao, entre. Yang Gan alertou Zhaofeng com uma expressão complexa. Ele não esperava que seu mestre protegeria esse discípulo externo. Quanto à razão pela qual o primeiro ancião tinha tanta autoridade, Yang Gan não achou estranho. Tudo se resumia a uma coisa. O primeiro ancião era o mais forte do clã. A força precede tudo. Não importava se alguém era justo ou maligno, essa era a lei. Porque o primeiro ancião tinha maior força, os outros anciões tinham que recuar. Yang Gan riu friamente em seu coração. Meu mestre geralmente é discreto no clã. Esses anciões fazem o que querem, mas agora finalmente perceberam quem é o verdadeiro chefe. Logo, o grupo de anciões entrou no salão da divisão central. O vice-chefe lhe ficou chocado. O que está acontecendo? Por que todos os anciões estão aqui? E o que há com essa atmosfera? Dentro do salão, além dos anciões, os discípulos que participaram do teste também entraram. Zhaofeng, qual foi sua pontuação final? Os olhos da mestre do clã estavam cheios de expectativa. 1000 e pouquinho. Zhaofeng respondeu casualmente. 1000 e pouquinho. Os outros discípulos sugaram o ar frio. Sua pontuação atingiu 1000. O irmão Beimoi só conseguiu cerca de 900. Essa pontuação provavelmente quebrou o recorde de 10.000 anos. O caos irrompeu dentro do salão. Parece que Beimoi só teve 900 pontos. Zhaofeng riu internamente. 1000 e pouquinho? Quanto é pouquinho? O primeiro ancião encarou Zhaofeng. 1588. Zhaofeng propositalmente deu uma pontuação mais baixa, porque alguns pontos foram usados para conceder seus desejos. Acima de 1500. Isso quebrou o recorde de 10.000 anos. O primeiro ancião ficou extremamente satisfeito, e seu rosto ficou vermelho de orgulho. Depois disso, Zhaofeng retirou suas recompensas. Arma espiritual. O primeiro item foi uma espada espiritual, fazendo os olhos de todos os anciões brilharem. Zhaofeng então retirou 2 habilidades espirituais, uma a mais que Beimoi. Habilidades espirituais eram tratadas como heranças no clã. 2 de uma vez era uma grande surpresa. Além disso, havia 4 habilidades mortais de classe superior, geralmente reservadas apenas para anciões e vice-chefes. Zhaofeng foi generoso e deu tudo ao clã. Claro, as habilidades mais preciosas já haviam sido copiadas para seu olho esquerdo. Seu gato não parece simples. Os olhos do mestre Haiyun brilharam. O gato ladrão riu do mestre Haiyun com desdém e zombaria. Vendo o mestre Haiyun sendo humilhado por um gato, os outros anciões começaram a rir. O mestre Haiyun não ficou bravo e encarou Zhaofeng. Quantas pedras espirituais você quer por esse gato? Posso dar outros itens também. Não está à venda. O gato ladrão já fez um pacto de sangue comigo. Zhaofeng balançou a cabeça sem hesitar. Ao mesmo tempo, ele admirou-se. Os olhos do mestre Haiyun eram realmente perspicazes. Fengir, você recebeu alguma herança no teste por quebrar o recorde de 10.000 anos? O rosto do primeiro ancião estava cheio de urgência. Ouvindo isso, Zhaofeng sentiu calor em seu coração. Os outros anciões só queriam saber quanto lucro o clã poderia obter, não ele. Quanto a heranças, isso era o mais útil para os cultivadores. Outros itens eram apenas itens. Depois dessa pergunta, os outros anciões e discípulos ficaram curiosos. Especialmente Beimoi, pois ele era o único que havia recebido uma herança. Nenhuma. A resposta simples de Zhaofeng surpreendeu todos no salão. Nenhuma?
Da mestre do clã aos discípulos, todos tiveram expressões suspeitas e surpresas. O primeiro colocado no teste, aquele que quebrou o recorde de 10.000 anos, não recebeu uma herança? Até Beimoy, que ficou em segundo e nem alcançou 1.000 pontos, recebeu uma herança. Por que ele não? Depende da sorte receber uma herança. Um desapontamento leve apareceu no rosto da mestre do clã. Zhao Feng era um prodígio por quebrar o recorde de 10.000 anos e certamente tinha seus próprios meios para isso. Se tivesse recebido uma herança, poderia compensar a diferença de talento e se tornar um gênio do clã da Lua Quebrada. Infelizmente, Zhao Feng pode ter quebrado o recorde, mas não obteve o que era mais importante para ele. Ao mesmo tempo, a resposta de Zhao Feng fez muitos suspirarem aliviados em segredo. Sem uma herança, e daí se você veio em primeiro no teste? Você está destinado a ser esmagado por mim. Um sorriso confiante apareceu nos lábios de Beimoy. O talento de Zhao Feng era apenas mediano. Se ele tivesse recebido uma herança, poderia ameaçá-lo. Mas, infelizmente, não foi o caso. Ainda bem. O mestre Haiyan soltou um suspiro. O talento de Zhao Feng não era alto, mas o potencial e os meios que ele mostrou até agora eram aterrorizantes. Se tivesse recebido uma herança, a ameaça que representaria seria grande demais. Felizmente, esse bastardo não recebeu uma herança, Beimoy sozinho poderia vencê-lo. Até San Yuanyao teve desdém em seus olhos. Sem uma herança, com seu corpo espiritual de baixo nível, você acabará sendo ultrapassado por mim. Um dia, vou derrotá-lo de frente e devolver a vergonha. Nesse momento, todos olhavam para Zhao Feng com menos respeito. Pelo menos aos olhos do mestre Haiyan e outros, Zhao Feng só poderia ser arrogante por um tempo, mas seu futuro era limitado. Zhao Feng, que viu toda a cena, riu friamente em seu coração. Era exatamente o resultado que ele queria. Quando é necessário ser ousado, seja ousado. Quando é necessário fingir fraqueza, finja fraqueza. Ele estava chamando muita atenção por quebrar o recorde de 10.000 anos, fazendo muitos de seus inimigos se sentirem ameaçados. Para Zhao Feng, que ainda estava crescendo, isso não era bom. Neste continente, havia muitos gênios, mas quantos ainda estavam vivos? O potencial que eles possuíam era grande demais, e muitos morreram por assassinato. Até um prodígio com um corpo espiritual do céu poderia ser morto por qualquer pessoa aleatória. Se o mestre Haiyan e outros descobrissem que ele havia recebido a melhor herança, a herança do relâmpago, eles certamente tentariam matá-lo antes que ele amadurecesse completamente. Portanto, Zhao Feng escondeu a verdade. Um discípulo com talento mediano e sem herança não representava ameaça. Os discípulos da mesma idade que Zhao Feng também se sentiam superiores a ele. No entanto, embora suas palavras pudessem enganar os discípulos, os anciões não eram facilmente enganados. Os olhos do ancião Shuei e do mestre Haiyan cintilaram. Como alguém que quebrou o recorde de 10.000 anos não recebeu uma herança? Isso era muito suspeito. Zhao Feng, lembro que, ao atingir uma certa pontuação, o teste concede uma herança simples e gratuita. O ancião Shuei perguntou com incerteza. Afinal, poucos alcançavam essa marca, e isso era apenas algo que ouviam de outros. O mestre Haiyan sentiu que algo estava errado, mas não sabia o que. Minha pontuação facilmente superou os requisitos. Zhao Feng riu. Ouvindo isso, as expressões de Beimoy, Quan Shen e outros mudaram. Zhao Feng estava zombando deles? Infelizmente, o Palácio do Cristal Flutuante não tinha heranças adequadas para mim. Meu talento é energia mental. Zhao Feng disse com arrependimento. Energia mental. Os anciões trocaram olhares. No nível deles, era fácil ver que Zhao Feng tinha uma grande quantidade de energia mental, o que lhe permitia resistir a auras do reino do espírito verdadeiro. Energia mental é de fato um caminho diferente, ou pertence ao caminho maligno. Sendo de descendência justa, o Palácio do Cristal Flutuante não teria heranças relacionadas a isso. A mestre do clã suspirou e acreditou nas palavras de Zhao Feng. Todos os anciões já haviam ouvido que Zhao Feng tinha talento em energia mental, e os discípulos já haviam experimentado isso. No segundo estágio, Zhao Feng derrotou um número esmagador de morcegos usando seu ataque sonoro de energia mental, causando 0 baixas aos discípulos. Zhao Feng, devido ao seu desempenho excepcional no teste, bem como suas contribuições para o clã, decidi conceder-lhe 500.000 pontos e permitir que você leia qualquer habilidade no edifício oco. Além disso, o clã também o recompensará pelos itens que você entregou. A mestre do clã anunciou. 500.000 pontos. Os outros ficaram chocados. Até os altos escalões do clã não pareciam ter tantos pontos assim. Com tantos pontos, o que ele não poderia fazer? Certo, a recompensa foi dada. Agora vem a punição. Recompensa e punição não podem ser misturadas. O ancião das leis levantou-se lentamente. Isso mesmo. Zhao Feng contribuiu muito para o clã, mas suas ações no teste precisam ser punidas.
O ancião Shue concordou. Embora Zhao Feng tenha ficado em primeiro, ele também destruiu o futuro de outros. O mestre Haiyun disse friamente. 2 anciões estavam apoiando o ancião das leis. A mudança repentina pegou a mestre do clã desprevenida. A anciã Liu Yu era neutra e não ajudava ninguém. Os olhos do primeiro ancião ficaram afiados, e a atmosfera ficou tensa. Era óbvio que os 3 haviam planejado isso juntos. O ancião das leis exigiria punição, e os 2 anciões o apoiariam, o que significava que nem mesmo o primeiro ancião poderia contestá-lo. Afinal, ninguém tinha o poder de controlar tudo. O que o ancião das leis propõe? A expressão do primeiro ancião ficou calma novamente. O clã é justo. Não acusaremos uma pessoa boa, mas também não perdoaremos uma pessoa má. Faremos isso em público, onde todos estão assistindo. Acredito que ninguém é contra. O ancião das leis falou. Isso mesmo. Eu concordo. Zhao Feng é um jovem maligno e astuto e deveria ser expulso do clã. A razão pela qual ele veio em primeiro foi construída no fato de que ele foi egoísta e prejudicou os outros ao mesmo tempo. Pessoas como ele devem ser punidas. Com Quan Shen e Lu Agao liderando, eles soltaram muita bobagem. Sob essa situação, nem mesmo a mestre do clã e o primeiro ancião podiam fazer nada. Se isso puder ser resolvido com justiça, então não tenho nada a dizer. O primeiro ancião disse. Certo, então questionaremos Zhao Feng. Zhao Feng, você vê algum problema? O ancião das leis acenou com a cabeça. Nenhum. Zhao Feng ainda tinha uma atitude casual. Pergunto-lhe, por que você chutou San Yuanyao e Lu Agao para o abismo no primeiro estágio? O ancião das leis perguntou severamente. Assim que terminou de falar, San Yuanyao e Lu Agao começaram a explicar como foram enganados por Zhao Feng. Esse bastardo não tem respeito pelos seus superiores e me chutou, um discípulo do núcleo, para o abismo, destruindo meu futuro. Lu Agao chorou. Ele queria ficar com todos os tesouros para si e teve medo que eu lutasse por eles, então me chutou para o abismo. San Yuanyao chorou. Os 2 distorceram a verdade e atuaram tão bem que todos simpatizaram com eles. Zhao Feng. Como você explica isso? O ancião das leis questionou. A vontade desses 2 é fraca. Eles foram controlados pela raposa ilusória. Este discípulo acha que pessoas como ele só atrasariam todos. Portanto, decidi mandá-los para fora. Zhao Feng falou sem expressão. Zhao Feng. Não ouse nos humilhar. Lu Agao e San Yuanyao estavam cheios de raiva. Zhao Feng riu friamente em seu coração. Vocês acham que eu vou discutir sobre a verdade com vocês? Essas pessoas já devem ter conspirado contra Zhao Feng. Depois de ouvir a explicação de Zhao Feng, todos ficaram atônitos. Era porque eles eram inúteis que foram expulsos. Droga! Esse cara é arrogante demais. Muitas pessoas ficaram furiosas. Lu Agao e San Yuanyao tiveram expressões tristes. Nessa situação, eles ainda estavam sendo menosprezados. O ancião das leis pausou levemente, os planos que fizeram não podiam contra isso. Como ousa ser tão arrogante? Então pergunto-lhe, por que você atacou Quan Shen no segundo estágio? O ancião das leis falou frio. Para a mestre do clã e os anciões, este discípulo finalmente conseguiu entrar nas áreas centrais de um castelo, e Zhao Feng, que entrou no meio do caminho, quis roubar meus espólios de guerra. Quan Shen falou rente os dentes. Zhao Feng, como você explica isso? Zhao Feng riu. Irmão Quan trabalhou comigo para atacar o castelo, mas ele foi inútil. Ele me atrasou, ele ajudou mas não estando lá. Inútil? Atrasou ele? Os olhos de todos quase saltaram de suas órbitas. Essa desculpa era muito absurda. Zhao Feng. Pare de inventar coisas. Quan Shen estava extremamente bravo. Quando é que ele atrasou Zhao Feng? O último nem estava explicando nada, ele estava humilhando eles. Bom. Zhao Feng, eu sou ancião das leis há muitos anos, e é a primeira vez que vejo alguém tão arrogante. Pergunto-lhe, por que você enganou Bei Moi no último estágio e o fez sair mais cedo? O ancião das leis perguntou frio. Aquele gato se aliou a Zhao Feng e me enganou. O irmão Zhao acha que eu também sou inútil? Bei Moi encarou o gato ladrão e riu frio. A força de Bei Moi não podia ser questionada. Ao mesmo tempo, seu talento e sorte eram muito altos. Todos pensaram, você não pode usar as palavras inútil e me atrasou agora. O irmão Bei é obviamente poderoso, mas sua inteligência. Como você pode acreditar no que um gato diz? E daí se pessoas como ele, que têm força, mas não cérebro, saírem? Zhao Feng disse. Você está dizendo que minha inteligência é baixa? Bei Moi estava obviamente irritado. O gato ladrão no ombro de Zhao Feng acenou com a cabeça e balançou as patas em concordância. Você.
Beimoi ficou tão bravo que quase cuspir sangue. Zhao Feng nem estava explicando, ele estava apenas humilhando eles. Que jovem arrogante! O ancião das leis quase explodiu de raiva. Zhao Feng não jogou as cartas que ele queria, fazendo todas as suas armadilhas e planos falharem. Zhao Feng então imediatamente se curvou para o mestre do clã e o primeiro ancião. Essas pessoas são ou inúteis ou burras. Pensando no teste como um todo, decidi expulsá-las. Este discípulo está disposto a aceitar a punição por arrogância. Eu confesso a esse pecado. O salão ficou tão silencioso que até o som de um alfinete caindo poderia ser ouvido. As expressões dos anciões eram todas muito coloridas. As vítimas, Quan Shen, San Yuanyao, Beimoi e Lu Hou, tinham rostos verdes e tremiam de raiva. Como isso era uma confissão de pecados? Ele estava zombando deles. As palavras de Zhao Feng atingiram o ponto mais fraco de seus corações. Se não fossem inúteis, como teriam sido controlados por uma raposa ilusória? Se não fossem burros, como teriam acreditado em um gato? Essa era a vergonha em seus corações. Zhao Feng nem se deu ao trabalho de explicar, ele simplesmente esfregou a verdade em seus rostos. Mesmo se Quan Shen e os outros vencessem a discussão, os títulos de inútil, burro e atrasando o grupo ficariam grudados neles. O primeiro a reagir foi o ancião das leis. Jovem arrogante! Você não se arrependeu de seus erros, é egoísta, não coloca as leis diante de seus olhos, prejudica os outros para seu benefício. Você! O ancião das leis parou de repente. Ele percebeu que algo estava errado. Este discípulo está disposto a aceitar a punição por arrogância, egoísmo, não colocar as leis diante de meus olhos e prejudicar os outros para meu benefício. O cabelo azul de Zhao Feng balançou no ar, e um sorriso cheio de zombaria apareceu em seu rosto. Assim que o ancião das leis ia dizer algo mais, o primeiro ancião interveio. Certo, a verdade veio à tona, e Zhao Feng confessou seus erros. Mas o rosto do ancião das leis ficou verde. Você mesmo já disses, Zhao Feng foi arrogante e egoísta, mas não teve intenção de prejudicar os outros discípulos. Além disso, suas palavras não eram sem razão. O ancião Shuai e o mestre Haiyan ficaram atonitos e sem palavras. O próprio Zhao Feng já havia confessado, o que mais eles poderiam fazer? Da cabeça aos pés, ele só tinha os títulos de egoísta e arrogante. Isso nem eram pecados, era apenas sua atitude. Havia muitas pessoas assim no clã. O único problema era prejudicar os outros para seu benefício. Que tal retirarmos 400 mil pontos de contribuição de Zhao Feng e darmos aos 4 discípulos para compensar suas perdas? O primeiro ancião sugeriu. Essa é uma ótima ideia. 400 mil pontos equivalem ao salário de um vice-chefe trabalhando por 100 anos para o clã, é mais que suficiente para compensar esses discípulos. A mestre do clã concordou com um aceno. 400 mil pontos são realmente muito. Também houve exemplos anteriores de dedução de pontos de contribuição no passado. A anciã Liu Yui, originalmente neutra, falou. Isso. O ancião das leis olhou sem esperança para o ancião Shuai e o mestre Haiyan. Os três não podiam fazer nada. Na superfície, parecia que o clã já havia feito seu melhor para punir Zhao Feng. 400 mil pontos era uma quantia enorme. Se alguém questionasse essa punição, seria o mesmo que questionar o próprio clã. No entanto, para Zhao Feng, ele ainda teria 100 mil pontos restantes. Quando os pontos de contribuição chegavam a tal quantidade, isso não significava muito mais. Ele também havia recebido o privilégio de entrar no edifício oco quando quisesse. Ele já tinha a melhor herança do Palácio do Cristal Flutuante, a herança do Relâmpago, que continha muita iluminação dentro. Ele não precisava de dinheiro, habilidades ou tesouros. 400 mil pontos não eram nada para Zhao Feng. Zhao Feng, você tem algum problema com isso? A mestre do clã perguntou. Este discípulo não tem problemas com isso, mas acho que seria melhor devolver os pontos ao clã, em vez de dá-los a esses discípulos burros e inúteis. Zhao Feng sugeriu. Ouvindo isso, Quan Shen e os outros começaram a xingar, seus rostos ficando vermelhos de vergonha. Mesmo que conseguissem receber os pontos de contribuição hoje, eles nunca esqueceriam a humilhação, e talvez até desenvolvessem um trauma desse dia. Isso era especialmente verdade para Beimoi. Ele era um prodígio com grande talento e sorte e havia ficado em segundo lugar no teste, o que já lhe deu 200 mil pontos. O esmagamento de sua dignidade era sua fraqueza crítica. Pare. O primeiro ancião encarou Zhao Feng e sinalizou para ele parar de ser tão provocador. O último já era o maior vencedor. Não só não foi punido, como também envergonhou Beimoi e os outros. Zhao Feng sorriu e voltou para o lado de seu mestre. Os anciões então advertiram Zhao Feng repetidamente e anunciaram sua punição ao público. Finalmente! Acabou! As inimizades do teste foram contidas.
Beimoi, Quan Shen e os outros saíram do salão com expressões de raiva e vergonha. Depois que a multidão se dispersou, o primeiro ancião disse a Zhao Feng: Venha comigo. Logo, Zhao Feng chegou ao lugar onde o primeiro ancião morava. Era um quarto silencioso e calmo, sem ninguém por perto. Zhao Feng ficou ligeiramente surpreso, este era o lugar privado de seu mestre. Poucas pessoas tinham permissão para entrar. Fale. Que herança você recebeu no Palácio do Cristal Flutuante? O primeiro ancião sorriu. Zhao Feng pausou, como o primeiro ancião sabia. Eu entendo o Palácio do Cristal Flutuante melhor do que qualquer um. É impossível você não ter recebido uma herança. O ponto mais importante é que você tem talento em outros aspectos além de energia mental. Não é difícil conseguir uma herança simples. O primeiro ancião falou com confiança. Os olhos do mestre são realmente brilhantes. Sim, eu recebi uma herança. Zhao Feng abriu lentamente a mão. Um pequeno clarão de relâmpago apareceu em sua palma, perfeitamente alinhado com as linhas de sua mão. Isso é a herança do relâmpago. O primeiro ancião sugou o ar frio, e choque apareceu em seu rosto. Ele era o ancião mais sábio e mais forte do clã. Apenas olhando, ele podia contar a história da herança de Zhao Feng. Com essa herança, minha palma do vento relâmpago será aperfeiçoado. Mestre, você ainda se opõe a eu treiná-la? Zhao Feng sorriu levemente. O primeiro ancião pausou e olhou para Zhao Feng com emoções complexas. Zhao Feng, que recebeu a herança do relâmpago, definitivamente tinha o direito de treinar a palma do vento relâmpago. Se não fosse porque eu já havia aprendido a palma do vento relâmpago, este discípulo talvez não tivesse recebido essa herança. Isso é chamado de karma. Além disso, a herança de Beimoi provavelmente também tem algo a ver com sua água celestial do norte sombrio. Zhao Feng continuou. O karma é de fato a coisa mais difícil de entender no mundo. O primeiro ancião sorriu amargamente e balançou a cabeça. Quem diria que a palma do vento relâmpago que Zhao Feng treinava era a chave para permitir que ele recebesse a melhor herança do relâmpago? Zhao Feng havia dito a Lin Fan para ir ao Canyon também, mas este só recebeu um selo do Palácio do Cristal Flutuante normal, não um selo do Palácio do Cristal Flutuante do Relâmpago. Isso era karma. Fengir, não há nada que eu possa te ensinar, já que você já recebeu a herança do Relâmpago. Vou recomendá-lo para a Festa dos Três Clãs em um mês. Mas antes disso, você deve alcançar a posição de um dos 5 melhores discípulos do núcleo. A expressão do primeiro ancião estava cheia de admiração. Ele podia ser sábio, mas isso não era nada em frente à herança do relâmpago. O que o deixou mais aliviado foi o fato de que Zhao Feng podia parecer arrogante e despreocupado, mas na realidade, ele era calmo e astuto. Ele não tinha simpatia e tomava decisões sem hesitação. Sua atitude era adequada para este mundo. Do ponto de vista do primeiro ancião, os outros discípulos, Yang Gan, Beimoi, San Yuanyao e outros, ainda não haviam amadurecido e não eram tão astutos quanto Zhao Feng. O que é essa festa dos três clãs? Zhao Feng perguntou curioso. O primeiro ancião ficou ligeiramente surpreso. Zhao Feng nem mesmo colocou entrar no top 5 dos discípulos do núcleo em seu coração, sua confiança era evidente. A festa dos três clãs consiste no clã da lua etérea, clã da lua prateada e clã da lua quebrada. É realizada uma vez a cada 5 anos, e o clã da lua quebrada sempre fica em último porque os outros 2 clãs são classificados acima de nós entre os 13 clãs. Depois de ouvir isso, Zhao Feng não pôde evitar suspirar. Não posso acreditar que o clã da lua quebrada seja tão fraco entre os 13 clãs. Vá se fuder! Os 13 clãs são todos pequenos poderes. Todos temos forças similares. O clã da lua quebrada não tem medo de ninguém quando se trata de uma luta. O primeiro ancião xingou. Isso! Como se mede o quão poderoso um clã é? Zhao Feng de repente ficou interessado em como a força de cada clã era medida. Era óbvio que o clã da lua quebrada era apenas uma pedra fundamental. De acordo com registros antigos, os clãs são divididos em 5 níveis, de 1 estrela a 5 estrelas. 1 estrela sendo mais fraco e 5 mais forte. A diferença entre cada estrela pode ser de 10 ou centenas de vezes em força. Quantas estrelas tem o clã da lua quebrada? Zhao Feng perguntou ansiosamente. Quantas estrelas? O rosto do primeiro ancião ficou vermelho, e ele riu. Vamos mudar de assunto. Zhao Feng fez uma cara estranha, mas não continuou perguntando. A festa dos três clãs era uma oportunidade de ver os gênios de outras facções. Embora a festa dos três clãs seja apenas entre 3 clãs, o número de gênios ainda é alto. Por exemplo, o clã da lua etérea. Ouvi dizer que eles têm uma pessoa com um corpo mutável, cujo talento é comparável ao corpo espiritual da Terra. Isso significa que seu talento é ainda maior que o de Beimoi. O primeiro ancião disse. Corpo espiritual da Terra. Zhao Feng ficou comovido, esse era um talento lendário.
Até Beimoe estava perto de um corpo espiritual da Terra. Esse prodígio do clã da Lua Etérea tinha um corpo mutável como San Yuanyao, mas o talento do primeiro era muito maior. Ah, sim. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar ao clã, já que contribuiu muito. O primeiro ancião sorriu. Zhao Feng pensou por um tempo e disse baixinho. Depois que eu terminar algumas coisas, este discípulo quer ir para casa primeiro antes de participar da festa dos 3 clãs. Ele já havia deixado a família Zhao por um bom tempo agora. O 48º dia. O teste do Krista flutuante desta geração chegou ao fim oficialmente, e o nome de Zhao Feng ecoou por todo o clã. Ele pode não ser um discípulo do núcleo, mas certamente era um dos mais conhecidos. Ao mesmo tempo, espalharam-se rumores sobre sua arrogância, astúcia e egoísmo. Havia histórias de muitos discípulos do núcleo que teriam sido enganados por ele. No entanto, isso não parou por aí. No dia seguinte, o primeiro ancião anunciou que estava aceitando Zhao Feng como seu discípulo do núcleo. Essa notícia mais uma vez abalou o clã inteiro, especialmente nos escalões superiores. O primeiro ancião era, sem dúvida, o mais sábio e poderoso dos anciãos. Ao promover Zhao Feng a seu discípulo oficial, ele o tornou alguém que ninguém deveria ousar desafiar. Portanto, os inimigos de Zhao Feng estavam cautelosos e, ao mesmo tempo, amedrontados. No segundo dia após o fim do teste, Zhao Feng foi até a divisão de missões do clã, quitou suas dívidas de pedras de cristal primal e comprou as 3 flechas de Luoyou. Quando o velho Zhan viu Zhao Feng, não pôde evitar um suspiro. Os dois haviam feito uma aposta sobre se Zhao Feng conseguiria participar do teste. Não só ele conseguiu entrar, como também ficou em primeiro lugar e quebrou o recorde de 10.000 anos. Zhao Feng não conseguiu conter a empolgação ao comprar as flechas de Luoyou. Elas eram de alta qualidade, comparáveis a uma arma mortal de grau médio. Só quando usadas com o arco de Luoyou seu poder total seria liberado. Zhao Feng puxou levemente a corda, e uma flecha verde escura perfurou o ar tão rápido que o olho no mal podia vê-la. Quando o arco de Luoyou ganhou um atributo de gelo tão forte, o velho Zhan ficou levemente atordoado. Aquela flecha definitivamente continha uma grande quantidade de frio. A flecha de Luoyou retornou automaticamente. Zhao Feng acenou satisfeito e entregou o arco de Luoyou ao vice-chefe Zhan. No arco, havia uma flor de lótus azul. O velho Zhan estendeu a mão e segurou o arco. Estava gelado, e o material do qual o arco era feito havia até mesmo sofrido uma mudança. Não é à toa que você ficou em primeiro lugar no teste do cristal flutuante. O poder do arco de Luoyou agora não é muito inferior ao de uma arma mortal de alto grau. O atributo de gelo é ainda mais valioso do que algumas armas mortais de alto grau, disse o vice-chefe Zhan. Zhao Feng sentiu um leve arrependimento. As flechas de gelo que ele usou no teste haviam sido todas consumidas. Elas tinham um efeito de congelamento quando usadas com o arco de Luoyou. Claro, em termos de poder puro, o arco de Luoyou era melhor com suas flechas originais. Zhao Feng estimou que, se disparasse o arco com toda a sua força, poderia representar uma ameaça crítica até mesmo para aqueles no quinto céu do reino ascensionado. Usar o arco de Luoyou e as flechas de Luoyou juntos consome o dobro de força verdadeira. Zhao Feng franziu a testa. Tudo tinha seus pontos fortes e fracos. Depois disso, Zhao Feng perguntou ao velho Zhan como consertar seu manto da sombra Yin. O manto era seu item mais precioso, valendo 10 vezes mais que uma arma espiritual. Armas espirituais tinham requisitos de cultivo, e aqueles no reino ascensionado nem sequer podiam controlá-las. No entanto, tesouros de nível herança podiam crescer junto com o usuário. Quão raro era isso? Zhao Feng já havia reunido a maioria dos materiais necessários para reparar o manto da sombra Yin, mas ainda faltavam alguns itens. Além disso, havia outra condição importante. Você quer dizer que o ferreiro precisa ser um grão-mestre e estar no reino do espírito verdadeiro? Perguntou o velho Zhan. Exatamente. Zhao Feng acenou. Isso é complicado. Entre os 13 clãs, não há nem mesmo um grão-mestre ferreiro. O velho Zhan sorriu amargamente. Nenhum? Zhao Feng ficou extremamente surpreso. As 13 nações não tinham um único grão-mestre ferreiro? Se você realmente precisa de há um grão-mestre ferreiro chamado Yan Yi, no país do dragão de metal. No entanto, no continente norte, um grão-mestre ferreiro tem um status elevado. Até mesmo aqueles no reino do espírito verdadeiro não podem pagar por seus serviços, muito menos o clã da lua quebrada. O velho Zhan balançou a cabeça. Parece que isso não seria fácil. Zhao Feng estalou a língua. Ele não imaginava que grão-mestres ferreiros fossem tão raros e tivessem um status tão alto. O vice-chefe Zhan quis dizer que, mesmo usando o nome do clã da lua quebrada para tentar contratá-lo, o ferreiro provavelmente nem ligaria. Os 13 países das nuvens ficavam entre o país do céu próspero e o país do dragão de metal. Esses dois eram poderes gigantescos, e as facções por trás deles detinham influência extrema.
Os dois estavam em guerra contínua, e o conflito seria decidido pelos poderes que os apoiavam. Se qualquer um deles vencesse, varreria os 13 países com facilidade. O grão-mestre Yan vem do poder que apoia o país do Dragão de Metal e tem conexões com o clã do Céu Yuan, uma das 10 maiores forças do continente. Este último é uma das facções de pico que podem decidir o destino de clãs menores com um único pensamento. A expressão do velho Zan estava solene. Ele estava claramente tentando avisar Zhao Feng. País, facções, os 10 grandes poderes. Zhao Feng suprimiu a empolgação em seu coração. Parecia que o mundo era muito maior do que ele imaginava. No continente da Flor Verde, esses 10 poderes tinham a capacidade de decidir quem vivia e quem morria. Até a seita demoníaca da Luz Escarlate havia sido derrotada por eles. Fique tranquilo, mestre. Ainda não chegamos lá. Este discípulo acredita que, se houver lucro suficiente, até mesmo um grão-mestre ferreiro abandonará sua dignidade. Zhao Feng estava extremamente confiante. Depois de se despedir do velho Zan, Zhao Feng foi visitar o velho Guan. Os dois haviam cuidado dele, e isso era algo que ele nunca esqueceria. Após sair do testes, Zhao Feng tinha vários recursos que deu aos dois mestres. Finalmente, Zhao Feng foi ver os discípulos externos, e ninguém ousou respirar alto quando viram. O nome de Zhao Feng era simplesmente famoso demais agora. Diziam que até discípulos do núcleo haviam sido esmagados sob seus pés. Zhao Feng foi até lá para ver Ig Qinshan e Nangonfa. Irmão Zhao, mal posso acreditar que você alcançou uma posição tão alta. Primeiro no teste discípulo do primeiro ancião. Ao ver Zhao Feng, Yang Qinshan e Nangonfa ficaram empolgados. Era óbvio que já tinham ouvido falar de suas ações. Zhao Feng sorriu e perguntou, como vocês estão? Alguém está perturbando vocês? Não. Como ousariam? Até discípulos internos temem seu nome. Quem se atreveria a nos provocar? Zhao Feng entendeu que os dois estavam vivendo bem como discípulos externos e ambos haviam alcançado o top 20, com Yang Qinshan prestes a alcançar o reino ascensionado. Antes de partir, Zhao Feng deu a eles vários comprimidos espirituais que os ajudariam a atingir o reino ascensionado com facilidade. Cerca de 1 ou 2 dias depois, Zhao Feng resolveu todos os problemas pendentes. A maior parte da compensação do clã já havia sido trocada. Havia vários tipos de compensação. Primeiro, em pedras de cristal primal. Zhao Feng recebeu 8.000 pedras de cristal primal de baixo grau, equivalentes a 800.000 pedras de cristal primal subpadrão. Embora fosse uma quantia grande, não era nada comparado a armas espirituais e técnicas espirituais. Segundo, compensação em recursos. Zhao Feng agora tinha o direito de retirar tantos recursos quanto um vice-chefe. Sua mesada mensal era maior que o que um discípulo normal economizaria em vários anos. Terceiro, o direito de entrar no pavilhão oco quando quisesse estudar qualquer técnica mortal de nível máximo. Quarto, havia um total de 10 compensações, e uma delas até mesmo concedeu a Zhao Feng seu próprio prédio. Ele ficou sem palavras, agora não era hora de chamar atenção ou relaxar. Ele permaneceu em seu quarto. Por algum tempo, Zhao Feng manteve um perfil baixo e não viu ninguém. No fundo de sua mente, o prédio de 3 andares que representava a herança do relâmpago apareceu. Zhao Feng começou a tentar compreender completamente o primeiro andar da herança do relâmpago, mesmo que fosse apenas um pouco. Com uma herança tão poderosa, ele não precisava de mais nada. Primeiro, ele aperfeiçoaria a palma do vento relâmpago, que se tornaria sua técnica base. Por vários dias, a paisagem de relâmpagos apareceu em sua mente. De uma pequena faísca a uma tempestade trovejante. A herança do relâmpago tinha relâmpago em seu nome, e, com a capacidade de compreensão de Zhao Feng, ele só podia prender as bordas dela. Felizmente, seu objetivo atual era apenas aperfeiçoar a palma do vento relâmpago e usá-lo como caminho para entender a herança. Vários dias depois, a palma do vento relâmpago de Zhao Feng atingiu o 4º nível de pico. Ainda era o 4º nível, mas o poder era o dobro do que era antes. A herança do relâmpago é realmente a melhor herança do Palácio do Cristal Flutuante. Depois das minhas modificações, o perigo da palma do vento relâmpago diminuiu, enquanto seu poder aumentou. É melhor do que muitas técnicas mortais de alto nível. Zhao Feng estava encantado. Com sua herança do relâmpago, qualquer técnica abaixo do nível espiritual seria inútil para ele. No máximo, serviriam como apoio. No espaço de 10 dias, Zhao Feng conseguiu compreender um pouco do relâmpago e fundi-lo em sua técnica de movimento. Depois da fusão, sua velocidade explosiva ficou rápida como um relâmpago, e ele ganhou agilidade quando usada com sua imagem do peixe ilusório. Meu movimento pode ser considerado perfeito. Zhao Feng estava extremamente satisfeito. Depois disso, ele até mesmo fundiu o relâmpago em sua força verdadeira do vento celestial, fazendo com que ela contivesse faíscas de relâmpago, aumentando sua velocidade e dano.
Com o relâmpago como base, todas as suas técnicas haviam melhorado. Em seguida, Zhao Feng entrou em cultivo isolado. Ele já havia alcançado o terceiro céu de pico durante o teste e já era considerado de nível médio-alto entre os discípulos internos. No entanto, Zhao Feng sabia que isso não significava nada no encontro dos três clãs. Agora, ele tinha controle sobre uma grande quantidade de recursos, pílulas e pedras de cristal primal. Não havia nada que lhe faltasse. 5 dias depois, Zhao Feng avançou para o quarto céu do reino ascensionado, e a aura fez a energia ao seu redor flutuar. Lin Fan, e o Menxin e os outros discípulos próximos ficaram atônitos. O irmão Zhao está realmente um passo à minha frente. Lin Fan, que também tentava alcançar o quarto céu, não pôde evitar sorrir e balançar a cabeça. Fim dos capítulos do 193 ao 196. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!